Graça e paz nos sejam multiplicados. Quando queremos meditar sobre esse texto, Lucas 18, 1 a 8. Dois pontos muito importantes no primeiro versículo e no último. O primeiro, Jesus conta uma pequena parábola, uma pequena história sobre o dever de orar sempre e não desanimar. O texto já começa dizendo que a oração não é, pode ser que eu ore, pode não, uma opção. Ele é um dever de todo cristão, orar sempre e não desanimar. E o último versículo que termina, Jesus fazendo uma pergunta: quando eu voltar, no dia do juízo final, será que vai ter fé na terra ainda? Será que o Filho do Homem vai achar fé? Porque a oração do cristão, ela depende de fé. A oração é a pulsação da fé do cristão. Quanto mais fé eu tenho, mais eu oro. Por quê? Porque eu demonstro que eu confio no meu Pai. Deus é meu Pai. E eu quero conversar. Qual é o filho que não quer conversar com o Pai? Ainda mais sabendo que o Pai ama, que o Pai protege, que o Pai cuida, que tudo que o filho tem é bênção, é presente, é privilégio que o Pai lhe dá. Todo filho que tem um pai assim maravilhoso, desse jeito, ele quer conversar com o Pai. E Deus é muito mais do que isso. Por isso, Ele espera nossas orações. E eu vou falar um pouco sobre isso. Fé e oração. Mas antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte: como é ruim a gente esperar por alguma coisa que a gente quer muito e não sabe se vai acontecer. Não é verdade? Quando eu estava pensando no texto, na mensagem, eu lembrei de quando eu era garoto, jogava futebol. Como eu ficava chateado, eu era meio gordinho, tinha uns 12, 13 anos, era molequinho, eu era meio gordinho. E aí o gordinho é meio ruim para se movimentar. Aí só sobrava uma vaga para mim. Pagou. Goleiro. Ninguém quer. Aí eu ficava chateado que todo mundo era escolhido, eu e mais um outro gordinho, pronto, os goleiros. Pô, só levar bolada na cara. E a gente ficava esperando aquela ânsia, né? Será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou jogar? E às vezes não era, e daí durante a partida, será que o outro vai sair para poder... E aquela ânsia, aquela angústia... Como é difícil, como é ruim, como é tenso, como é angustiante, a gente tem que esperar uma coisa que a gente quer muito e a gente não sabe se vai acontecer. E agora, como adulto, tem vários outros momentos assim, mas tem um que é muito difícil para cada um de nós. Quando, por exemplo, estamos doentes e estamos lá na fila do SUS, do X-Reg, e aí a gente não precisando de um atendimento, e a gente não sabe quando é que vai ser chamado. E a gente não sabe se vai ser chamado. E a gente não sabe se vai ser atendido. E a gente não sabe se vai ser curado. Não é angustiante? É um momento difícil. Eu lembro da semana passada. Algo simples. Minha filha ia ter o seu primeiro bebê. E ela foi internada às pressas, porque o líquido estava saindo muito rápido, segunda-feira à noite, para fazer a cesárea. Arrumaram tudo. E aí nós angustiados em casa, eu e minha esposa. E aí nada, não aconteceu segunda noite. E aí fomos na terça-feira à noite, de meio-dia, já de manhã para o hospital, aí marcaram 11 horas, e nós lá embaixo esperando, não podia subir. Então o marido vinha avisar e tal. Não, 11 horas está marcado. Chegou 11 horas, nada. E de novo enrolaram, e mais uma desculpa. E a gente, mas isso vai sair, não vai sair, aquela coisa? E claro, em oração. Cristão sempre ora, mas e a angústia, e a ansiedade, e a tensão, e pensando lá em cima, como é que ela está lá no quarto, a Jéssica esperando, e daí foi enrolando, e de 11 horas já marcaram para 5, e aí ficamos lá, e nós o dia todo esperando lá embaixo, e aí começou a chover, aquela coisa toda, e a tensão, não, aí não chegou 5 horas, o Muriel desceu, não, marcaram para 7, e aquilo já estava uma tensão, uma apreensão e nada, e deu 7 horas e nada. Resultado, 9h30 da noite chamaram ela para se preparar para a sala, para depois fazer. Então isso é uma tensão, isso é uma tensão. Você não sabe se vai acontecer, você não sabe se vai ter um sucesso, você ainda está na apreensão, será que vai dar tudo certo? É algo que consome a gente. E por que eu estou falando tudo isso?
Por causa dessa história que Jesus conta hoje, dessa viúva. A viúva não tinha ninguém. Naquela época não existia INSS, não existia aposentadoria, não tinha nada disso. Então, quando a mulher perdia o seu marido e não tinha filhos, acabou. Acabou. O que ela ia fazer? Cuidar uma galinha, plantar um pé de milho, alguma coisinha, mas não podia trabalhar, não tinha mais nada. E aí ela vai até o juiz da cidade, e lá os juízes ficavam sempre na entrada, no muro, para julgar as causas. E Jesus diz que esse juiz era iníquo, ele era mau. Era um juiz que não amava a Deus e não temia homem nenhum, porque ele era o juiz, ele achava que mandava em tudo. Tipo hoje em dia o Supremo, que a gente vê que é mais ou menos isso, onde a pessoa acha que é Deus, faz o que quer e ninguém pode fazer nada. E como se comete muita injustiça. E esse juiz era assim. E ele não estava nem aí para a causa da viúva, nem dinheiro devia ter para pagar para ele. E ela lá o tempo todo, julga a minha causa. E ele nem aí. Até que um dia ele chegou e disse, pô, não aguento mais essa mulher. Eu não temo Deus, não estou nem aí para Deus. Eu não respeito homem algum, eu estou acima de todo mundo. Assim. Mas essa mulher está me incomodando. Não dá, todo dia está me molestando. Claro, se fosse hoje o tribunal lá de cima do Supremo ia mandar prender, jogar que nem fizeram com os anistiados, aí, quando as pessoas nem direito a remédio controlado tem, estão morrendo, e o juiz que condenou está dando risada e muitos ainda aplaudem, né, dizendo sem anistia, e as pessoas morrendo, porque não é com a família deles. Mas esse juiz estava preocupado porque todos conheciam a viúva e ele não podia agir de forma errada com ela. E então julgou o caso de tanto ela importunar. E Jesus disse, imagina um juiz mau, iníquo, faz isso. Imagina Deus que ama, que está sempre à disposição, que está sempre de braços abertos, que é bondoso. O que ele vai fazer com alguém que pede para ele, que confia nele? É lógico que ele vai julgar a causa, ele vai ajudar. E Deus sempre ouve nossas preces, nossas orações, sejam petições para nós, sejam intercessões por alguém outro, sejam súplicas em momento de dor, de angústia, seja ação de graças. Deus sempre ouve. E sempre responde de 3 maneiras. Ou diz não, no início esse juiz disse não. Ou diz espera um pouco, aquela viúva esperou um bom tempo, ficou o tempo todo ali. Ou ele diz sim, como no final o juiz atendeu. E é dessa maneira. Ele diz não quando não é para o nosso bem. Ele diz espera um pouco quando ele quer que a gente insista na oração. E ele diz sim quando ele sabe que é para o nosso bem. Às vezes, a gente fica tão impaciente como eu ficava na fila do futebol, como a gente fica numa fila do hospital, que a gente às vezes acha que Deus não está ouvindo a gente. Às vezes a gente acha que Deus está muito preocupado com outras coisas mais importantes do que ouvir um simples, pobre, miserável pecador como eu. E às vezes a gente acha que Deus chega atrasado. Eu vou lembrar de um momento na Bíblia onde as pessoas acharam que Jesus chegou atrasado. Mas Deus sempre chega no tempo certo. Aleluia. Vocês lembram daqueles 3 irmãos que sempre hospedavam Jesus quando ele saía de Jerusalém, ia lá para a terra dele, em Cafarnaum, lá na região da Galileia, passava pela Betânia, vilazinha de Betânia, e aqueles 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, sempre hospedaram. É muito amigos, Jesus amava eles, e eles amavam Jesus. E o que acontece? Um dia Jesus está numa terra mais distante, pregando, e Lázaro fica muito doente. E as irmãs mandam avisar, Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está muito doente, vem visitar. E os discípulos acharam que Jesus então ia logo deixar tudo para trás e ia visitar. E Jesus fez de conta que nem ouviu. Ficou mais 2 dias lá ensinando, curando, até que ele chegou e disse, agora nós vamos lá para a casa da Maria, da Marta e do Lázaro, porque Lázaro adormeceu. E aí os discípulos não entenderam, disseram, bom, se ele dormiu, ele está descansando, então não está sentindo tanta dor. E aí Jesus disse, não é isso que eu quero dizer, ele morreu. Os discípulos disseram, tá, mas o que a gente vai fazer lá então? Ele disse, que bom que eu não estava lá, porque agora
eu vou provar a fé de vocês. Agora vocês vão ver o que é ter fé. E aí Jesus vai naquela caminhada, e a caminhada é longa. Quando ele chega, encontra as duas irmãs, primeiro Marta, depois Maria. E Marta logo sai e diz: pô, Jesus, se tu tivesse aqui... O que ela está dizendo? Chegou atrasado. Chegou atrasado. Poxa, tu não nos ama tanto, a gente não ama tanto assim. Eu fiz o pedido já faz tanto tempo, e agora? Agora que ele morreu? Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Só que ela mostra que ela não perdeu a fé. E ela diz assim: mas eu sei que mesmo agora, olha a fé dessa mulher, gente. Se tu pedires alguma coisa ao Pai, ele vai fazer. E aí Jesus diz: eu não disse para você que se creres, você vai ressuscitar, e ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no dia do juízo final. Jesus diz: calma, calma. E ela vai e chama Maria. E a Maria vem e diz a mesma coisa: Jesus, se tu tivesse aqui... Poxa, chegou atrasado. Meu irmão não teria falecido. Aí Jesus chora. Diz o texto que ele treme, que ele se compadece, ele se sente emocionado. Ele diz: vamos lá, me mostra onde é que ele está enterrado. E aí quando chega lá, ele diz: tira essa pedra da frente. E aí Marta logo diz: Senhor, faz 4 dias que ele está enterrado já. Você demorou muito. Não tem mais o que fazer. Ele está cheirando mal, ela diz, está fedendo. Imagina, 4 dias. E Jesus diz: tira a pedra. Apenas obedeça. E quando tiram a pedra, o que Jesus diz? Lázaro, vem para fora. E o impossível acontece. Por quê? Porque um morto não escuta, um morto não ouve, um morto não se mexe, a não ser quando Jesus fala. Porque Jesus é o Deus da vida. E ele mesmo depois se deu à morte e venceu a morte, o diabo e o inferno por cada um de nós, ressuscitando. E assim Jesus dá uma lição de fé aos discípulos e a todos que estão ali, que ele é mais poderoso que a própria morte. E essa lição ele precisava dar a cada um de nós, que às vezes acha que Jesus também chega atrasado. Que às vezes também nós, porque estamos tão tensos, tão aflitos naquele pedido, naquela oração, naquela súplica, que queremos ser atendidos, nós queremos ser curados naquele momento, nós precisamos passar na prova agora, não dá para ser no outro momento, nós precisamos de um namorado, de uma namorada, nós queremos ter um filho agora, não é quando Deus quer. Jesus não pode chegar atrasado. E Jesus está dizendo: calma, calma, apenas confie. Apenas creia e ore confiando. É disso que trata o texto, o dever de orar sempre, não tentando manipular Deus, como algumas pessoas aí querem determinar o que Deus tem que fazer. Eu exijo, eu quero. Jesus ensinou de outra maneira. Ele ensinou dizendo: eu quero muito isso, Pai, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Que nós oremos sempre, com confiança. E os outros textos bíblicos de hoje, lá em Gênesis 32, olhem o que acontece. Jacó, quando está voltando com a sua família, para eles conhecerem Esaú, e ele encontra Deus em forma de homem, começam a lutar. O que acontece? Lutam a noite toda. E aí, já de madrugada, Deus, em forma de homem, simplesmente encosta na junta da coxa e Jacó sente que realmente o poder daquele que estava brincando de lutar com ele, né? Mas Jacó estava vencendo, que ele é homem forte, homem que cuidava de ovelha, de boi, e Deus só encosta assim, desloca, e aí Jacó se agarra nele, ele não tem mais firmeza, se agarra em Deus, e ele diz: me solta. Ele diz: não te solto, se não me abençoares, eu quero a tua bênção, não vai sair daqui assim não, eu não estou derrotado não. E daí Deus diz assim: de hoje em diante teu nome não é mais Jacó, é Israel. Ish em hebraico é homem, El é Deus. Israel, o homem que lutou com Deus,
O homem que se agarrou em Deus, o homem que pediu a bênção de Deus e não largou Deus. E aí Jacó diz, nossa, o nome desse lugar é Peniel, vi Deus e não morri. Isso é oração, isso é lutar, isso é querer ser abençoado com Deus, se agarrar com todas as forças em Deus. E o Salmo 121, que nós acabamos de ler, é um salmo muito interessante, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra, fez montes. Naquela época se achava que os deuses habitavam nos montes. E o salmista diz, ele está muito além dos montes, ele criou todas as coisas, ele não dorme, ele está à minha direita, ele está à minha esquerda, ele cuida de mim. É nesse Deus que eu confio, é a ele que eu oro, e eu sei que no tempo certo ele responde da melhor maneira. Oração, confiança e firmeza de fé. E aí nós vamos para o texto de Paulo a Timóteo, onde Paulo está se despedindo. 2 Timóteo 3, 14 e seguintes, até o 4, 5. Paulo começa dizendo, tu conheces a Escritura Sagrada, tua avó, tua mãe te ensinaram, tu sabes que ali estão as palavras que podem tornar-te sábio. Podem por quê? Porque tem muita gente que ouve, que lê, mas não crê. Aquele que crê, aquele que confia, ele adquire a sabedoria de Deus, porque o Espírito Santo trabalha no seu coração. E então, o apóstolo Paulo diz, não liga para a minha situação, eu estou preso. Eu fui abandonado pelos amigos, todos me deixaram. E eu sei que daqui a pouco vai chegar a minha hora, mas eu não estou preocupado. Permanece fiel. E ele diz assim, ainda mais que nos últimos dias, as pessoas vão se cercar de pessoas que pegam o que elas querem. Doutrina que causa coceirinha no ouvido, como é bom coçar o ouvido, né? Só que se a gente coça, fica surdo. Vai furar o tímpano. Ele diz assim, querem ouvir fábulas, historinhas. Você permanece firme, repreende, corrige, exorta conforme diz a sã doutrina. Permanece fiel na fé, na oração. E é isso que a igreja precisa. Porque esses dias dos quais Paulo falou para Timóteo estão aí. Nós precisamos ter essa firmeza de fé e orar mais. Porque as pessoas não querem ouvir o que Deus tem a ouvir. Pastor, o senhor não pode falar que aborto é pecado, porque aquela mulher ali, ela diz que ela é dona do corpo dela, ela faz o que quiser, e o ser humano que está lá não é o ser humano, é qualquer coisa, ela pode tirar se quiser. A Bíblia diz que é pecado, que é assassinato. Pastor, o senhor não pode falar que casamento é entre homem e mulher, porque hoje em dia cada um é o que quiser. Essa história de que a ciência fala que só existem dois sexos, macho e fêmea, que Deus diz que homem não pode deitar com homem, nem mulher com mulher, porque isso é abominação, dá nojo nele. Isso não se pode falar, que as pessoas ficam melindradas, as pessoas ficam chateadas. O senhor pode ser processado, pastor. A Bíblia diz assim, e Deus diz assim. Aleluia, Jesus. Essa é a verdade. Glória a Deus. Então nós temos que pregar o que Deus diz. Eu não posso dizer que corrupção, que malandragem, que se dá bem na custa dos outros é certo só porque alguém acha que todo mundo faz, que todo mundo pode, porque eu não posso. É errado. Nós temos 10 mandamentos que mostram o que é certo e o que é errado. É a regra que Deus nos colocou. Aleluia, Deus. Quando é quebrada essa regra, é o pecado que afasta de Deus. E diante do pecado, só há 2 caminhos. Permanecer no pecado e ir para a morte eterna, para o inferno, já que escolheu viver sem Deus, vai viver para a eternidade. Ou um arrependimento sincero e um pedido de perdão através da morte redentora de Jesus. Aleluia. E então um novo recomeço com esse perdão, com a culpa carregada na cruz. Aleluia. Recomeço onde Deus vai dizer, pega aqui na minha mão, vamos começar de novo, um passo de cada vez, Aleluia. de uma maneira diferente. É isso. Essa é a atitude que Deus espera de cada um. Então que continuemos firmes na palavra de Deus. Que continuemos exortando, advertindo aqueles que querem escutar historinha, coisas bonitas que todo mundo faz, todo mundo pode o que quiser, é Deus da sua vida.
mostremos para eles que não é assim. Glória a Deus oferece a todos um caminho de vida e de morte, de bênção e de maldição. Um caminho que vai dar no inferno, um caminho que vai dar no céu. E nós, como filhos de Deus, que já fizemos a boa escolha através do poder do Espírito Santo, temos o dever de orar mais também por essas pessoas, para que elas sejam convertidas e mudem de vida. De orar mais por nós, pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todas as pessoas. E de permanecermos fiéis à Sagrada Escritura. Para que aquela perguntinha que Jesus fez no final, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra, ele possa olhar para cada um de nós e dizer, venha, bendito do meu Pai, porque você tem fé, você crê, você vivenciou essa fé e eu estou contigo. Então agora, venha morar comigo na glória eterna. Que todos nós vivamos uma vida de oração e de fé, permanecendo fiéis a Deus. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o grande dia. Amém. Amém.